E então, galerinha, vamos embora que chegou a hora, a prova tá aparecendo aí para vocês daqui a pouquinho. É hora de enfrentar esse novo desafio, não é mesmo? Vamos lá. Então, trabalhei para vocês aqui essa questão desse slide. Depois eu faço um vídeo curtinho só com aquelas questões que a gente tá fazendo simulado, tá certo? Vou postar um videozinho curtinho entre elas. Primeiro eu vou passar isso daqui. Então vamos lá. Europa e a colonização da América. Então aqui a gente vê aí esse continente enorme aí, né? Da América, América do Norte, Central e América do Sul. Então, o processo europeu de conquista e de integração da América ao seu domínio, ele ocorreu no período das monarquias modernas, não é mesmo? Então a gente tem que parar aqui agora, deixa eu colocar aqui para a gente ver rapidão, para chamar a atenção. Bora lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui, o processo, né? Por que o processo aqui? Porque ele se dá de forma o quê? Forma contínua, né? Processual, ela vai acontecendo, vai se desenvolvendo, né? Aos poucos ela foi tomando força. Então, o processo europeu de conquista, essa conquista, né, e de integração da América ao seu domínio, ele ocorre no período das monarquias. Então, na monarquia a gente lembra de quem? É claro, do rei, não é mesmo? Do rei, das monarquias, do rei. Monarquia moderna, professor. E aí, eu quero saber isso aqui. Modernos, claro. Nós já saímos aqui da Idade Média, passamos para a Idade Moderna, onde o que acontece? Já passou do período aí de baixa Idade Média e entra muito forte a questão aí das novas estratégias, né, para centralizar o poder na mão do rei, né, aonde através, né, do mercantilismo, que é o conjunto dessas estratégias, não é mesmo, vai se concentrar o poder total nas mãos dos reis. Por quê? Porque na Idade Média não era só o rei que tinha poder, né? Porque a gente viu que os senhores feudais, e aí vem a palavra feudo, vem a palavra terra, e a gente entendeu que terra, quem tinha terra na Idade Média tinha poder. Então não era só o rei, mas os senhores feudais também tinham suas possessões, suas terras, né? E isso dava a eles um certo poder. Mas o rei, como rei, ele quer tudo na mão dele. E aí ele se tornará então que o absoluto, com a ajuda de um grupo aí, né? Os burgueses, ok? Mas vamos devagarzinho, vamos então dissecando esse texto aqui. Então vamos lá. Esses poderosos estados, estados, lembra lá que o professor falou que o estado é o país, beleza? É o país, né? O país que está sob aí o domínio de quem? Do rei. Firmaram-se à frente do expansionismo comercial colonial. Então aqui outro detalhe, né? A expansão é o que? É o crescimento, né? O crescimento de quê? Tá aqui, ó, do comércio. Aonde, professor? Na colônia. O que era a colônia? A colônia é justamente, a colônia é uma condição de subordinado, né? Subordinação. Eu posso entender isso aqui como colônia, certo? Ou seja, vai colocar um país, um lugar sob o domínio de outro. Aquele outro país domina aquele outro. Então essa condição de ficar submisso a outro é o que a gente caracteriza como colonialismo, colônia. E aí vai ter o que? A prática comercial e o colonialismo, né? Vai se expandir o comércio através da colônia, porque havia um pacto colonial, né? Esse pacto colonial, deixa eu dar uma apagada aqui. O pacto colonial, né? O pacto colonial que consistia em quê, né? Que a colônia, né, enriquecia a metrópole,
né? Esse era o trabalho da colônia, enriquecer a metrópole mesmo. Se é ela que enriquece a outra, então é ela que tem um produto. Então por que ela fica submissa, né? É a questão da ideologia, né? Da hegemonia, do poder, né? De influência sobre o outro. A gente vai conversar mais sobre isso depois, certo? Transformando violentamente a vida das populações pré-colombianas, ok? Então vamos lá, vamos passar aqui à frente. Deixa eu fechar isso aqui. Voltamos aqui então. Então, uma das principais características do absolutismo foi a forte intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Beleza? Então tá aqui o absolutismo, né, que é o poder total na mão do rei, foi a forte intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Então o Estado, o país, o rei, né, ele vai se meter não só na economia, mas na política, na religião, enfim, tudo. Por quê? Ele quer ser o absoluto. E é isso que caracteriza o absolutismo. O monarca, auxiliado por seus conselheiros, decidia sobre o comércio, estabelecia a moeda e concedia os monopólios. O professor também já explicou isso aqui, monopólio, né? Ou seja, ele ia confiar a alguém, né, a produção ou a extração de um produto. Então aquilo ficava sob a responsabilidade de alguém e não de outro. É o chamado monopólio. Entendemos então que o absolutismo representa o controle, o domínio do rei sobre a economia, a sociedade e a religião. Todo o poder nas mãos do rei, poder absoluto, certo? Daí a questão do absolutismo. Então não tem errada disso aqui, deixa eu ter uma imagem. Idade moderna, né? O absolutismo. Então fica forte aí a questão do absolutismo na Idade Moderna. Não é mais a Idade Média, né? Com sua alta e baixa Idade Média, mas agora é o que? A Idade Moderna, onde fica muito característico a questão do absolutismo, né? Por meio da concentração do poder na mão do rei. Apoia os negócios burgueses, né? O Estado absolutista sustenta a nobreza, né? Qual era o objetivo, né, do mercantilismo, né? Aí você tem metalismo, né? Entesouramento dos metais preciosos. O que era esse entesourar, professor? É justamente acúmulo de metais preciosos. Fortalecimento do poder real. Aí a gente viu que é o que? A centralização. Então os meios, como é que os meios, através de quê? Quais as estratégias, né? A gente posso colocar aqui para você, para lembrar, né? Escrito na tela, aqui ó, as estratégias. Tá aqui: protecionismo, colonialismo, pirataria, balança comercial favorável. Então a gente vai tratar aqui de cada uma delas, mas vamos dar uma chamada para o outro slide, tá bom? Porque fica melhor da gente entender cada uma delas, ok? Tranquilão? Volta para cá. Próximo slide. O mercantilismo. O mercantilismo se caracteriza pela intervenção do Estado, intervenção do país, intervenção do rei, por meio de quê? De medidas econômicas para obter o máximo de riqueza, né? Geralmente na forma de metais preciosos. Mas é claro que a gente viu que ele é um conjunto de estratégias, né? E aqui eu coloquei do lado estratégias, uma delas, balança comercial favorável, o metalismo e o protecionismo são as principais. Tranquilão? Vamos passar adiante. Balança comercial favorável. No comércio internacional buscava-se vender mais do que comprar para obter saldo favorável, o superávit. Então temos aqui o mercantilismo e olha aí a estratégia, né? A balança, no lado direito, aumento das exportações. Então se eu exportei, eu coloquei para fora. Se eu coloquei para fora, eu vendi. Então a ideia aqui é vender mais, né? Eu já tinha colocado aqui, mas faço questão de escrever para vocês. Então aqui ó, vender mais, né? Vender mais e comprar menos. Então não tem nada.
Como comprei menos, a balança está lá em cima, ó. Ela desceu, porque se eu começar a comprar muito, acontece, a balança começa a descer. No caso aí não, a parte de compra, olha, tá lá para cima, e a parte de vender, olha, ela desceu. Por quê? Porque ela está pesada, ou seja, vendi muito e comprei pouco. E era isso que tornava essa balança favorável. É a melhor balança para eles, é essa, a balança arretada, como diz o Matuto, tá certo? Essa bicha daqui. Por quê? Você vende muito e compra pouquinho, ou seja, gasta pouco, o dinheirinho fica lá no bolsinho, lá na latinha, ok? Então aí, ó, um Estado forte, né? O protecionismo, nacionalismo econômico, aumento das taxas alfandegárias, leis pragmáticas, desenvolvimento manufatureiro, monopólio, colonialismo, um bocado de estratégia para manter o rei ricão, ok? Deixa eu apagar essa beleza aqui. Então vamos lá, vamos embora. O prato da esquerda representa tudo aquilo que o reino importou, né? E ele importou. Se ele importou, olha lá, o professor colocou para você bem bonitinho, entre parênteses, comprou, beleza? O prato da direita, tudo que o reino exportou, ou seja, vendeu no mesmo período. Resultado, os lucros com a exportação são maiores que o gasto com as importações. O reino teve um superávit. Se as importações fossem maiores, o reino teria um déficit, né? Ou seja, suas reservas de metais e moedas diminuiriam, o que caracteriza uma balança desfavorável, né? Desfavorável. Então vamos voltar aqui, vamos passar adiante. O metalismo, né? No antigo regime, o principal indicador de riqueza de um estado era a quantidade acumulada de metais preciosos, que funcionava como uma reserva econômica. Acumulava-se o que? O ouro e a prata, né? Principalmente o ouro e prata, por quê? Porque daqui dá para fazer moeda, dá para fazer din-din, entendesse? Tranquilão? Então vamos lá. O protecionismo. Os estados cobravam taxas e tarifas na entrada de produtos importados, tornando-os mais caros que os artigos nacionais similares, tá certo? Isso visava dificultar a importação e assim manter a balança comercial favorável. Isso aqui a gente já discutiu demais em sala, né? Vocês aí já estão cansados de saber o que é o protecionismo. As variações nas medidas mercantilistas. Espanha, né? Era o que? Era o metalismo. A Espanha se dedicou ao metalismo, a acumular metais. Exploração nas colônias da América, principalmente aqui no Brasil, né? França, fortalecimento dos espanhóis, né? América do Norte, América Central. Depois começam a chegar por aqui, pelo Brasil, a procura de ouro também, né? Assim como os portugueses estavam interessados nisso também, era interesse da coroa também. França, fortalecimento da manufatura interna e aumento da oferta de produtos, tanto para o consumo como para o comércio externo. Ficou conhecido como cobertismo, por ter sido executada por Jean-Baptiste Colbert, ministro da corte do rei Luís, né? Rei Luís XIV aqui, tá certo? Tem que corrigir aqui, Luís XIV, rei Luís XIV, ok? Não é 16, é 14 aqui. Vamos dar uma corrigida aqui. Tranquilão, Rei Luís 14 aí para vocês. Ok, vamos dar uma salvada aqui. Tranquilo. Tá aí a carinha dele, bem bonitinha para vocês. Então, a Inglaterra, né, incentivou o comércio de seus produtos pelo desenvolvimento da marinha mercante e do protecionismo, né? Olha lá, isso aqui é importantíssimo para gente, para nossa provinha. Presta atenção nesse slide, ok? Fica aí colado nele, olha lá. A Inglaterra, né? Através de quê? Do protecionismo, né? Protecionismo, que é encarecer o produto importado e valorizar o nacional. Então a Inglaterra incentiva o comércio de seus produtos pelo desenvolvimento da marinha mercante, né?
e do protecionismo. A coroa britânica estabeleceu impostos altos sobre as mercadorias estrangeiras. Está aqui, altos sobre mercadorias estrangeiras. Proibiu a entrada de produtos similares, as imitações dos produtos no solo inglês. Isso aí forçava o quê? Forçava a compra do produto nacional. Permitia a redução de impostos sobre as mercadorias importadas apenas quando era necessário e de difícil obtenção para torná-lo acessível. Então, os caboclos aqui eram muito do sabidão. Tranquilo? Vamos então para aqui. Aqui é aquela partezinha das bandeiras, tal, certo? Só a nível de curiosidade. Tranquilo, então, a colonização da América e o mercantilismo, A partir da expansão comercial marítima iniciada no século XV, os estados europeus procuraram ampliar suas atividades mercantis por meio da exploração dos domínios ultramarinos. No caso da América, foram estabelecidas as colônias, Tranquilão. Então eu vou dar uma parada por aqui para não ficar muito grandão o slide aí de vocês, ok?